Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, a parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, agora vamos estar falando um pouquinho da palavra, a qual foi lida na devocional, que está em Salmos de número 133. Salmos de número 133. Irmãos, como costumo dizer, nós vamos estar falando da parte de Deus, da palavra de Deus. Farei o possível para os irmãos poderem entender o que o salmista Davi queria falar com a igreja através desse salmo. Glória a Deus! Aleluia! É um salmo muito conhecido, mas pouco pregado, né? Porque as pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Os crentes hoje querem ouvir bênção, querem ouvir coisas boas. Mas para ouvir bênção e ouvir coisas boas, devemos também fazer algo que venha a ser bom aos olhos do Senhor, e que possamos estar preparados para fazer o ID do Senhor. E aqui nós vamos falar a respeito da união fraternal. É o cântico de degraus de Davi, que vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou habitam, e como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Senta, glorificando o Senhor. Descansa sua Bíblia em suas pernas. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar algo aqui. Eu escrevi porque eu não tenho muita facilidade de gravar as coisas que a gente vai lendo, vai estudando, vai pesquisando. E eu fui ali em casa hoje, saí para trabalhar um pouco atrasado, cheguei, o patrão falou para mim vir descansar. E eu falei, vou ler a Bíblia. E eu estou com um convite para falar sobre esta mensagem. E falei, poxa, por que não pregar essa mensagem primeiro na igreja? E não convidei ninguém para hoje vir trazer essa mensagem para os irmãos. E vou trazer bem ela, bem explicadinha. Por quê? Para nós podermos entender o que o salmista estava dizendo ali. Então a gente vai começar hoje falando sobre o texto do Salmo 133. O Salmo 133 nos ensina a viver em comunidade, caminhando junto para glorificar a Deus. Ou seja, nós, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, a união, ela não só faz o açúcar, como também faz a força. A união, o salmista está dizendo aqui, porque quando Davi tomou o reinado, ele fez a igreja, né, em Jerusalém, e as pessoas saíam das suas tribos para pregar, para adorar o Senhor, para falar de Jesus na caminhada. E ali eles tinham que estar em unidade, porque o lugar era longe, era distante a caminhada, e eles iam louvando, cantando. Isso aqui é um cântico. Isso é um cântico. E eles iam adorando, cantando, louvando até chegar lá no templo. Ou seja, o rei Davi, ele fez esse templo, e todas as tribos, as 12 tribos, eles se reuniram naquele lugar para adorar o Senhor. Hoje nós temos igreja em tudo quanto é lugar. Antigamente não, tinha um lugar certo para você ali fazer a sua adoração, fazer o seu sacrifício. Então aqui está dizendo que o salmista Davi, ele reunia o povo para adorar, e o povo teria que ter união. Por quê, irmã Neide, o diaconisa Neide? Porque na caminhada tinha ali ladrões, né, malfeitores, então eles tinham que andar tudo junto. A igreja unida, porque ninguém ficava para trás, Marcelo. Tinha que esperar, porque tinha lugares que passava, era assaltado. E não tinha, antigamente não tinha luz, nem carro, não tinha Uber,
seu canto, a sua tribo, para ir se encontrar naquele lugar e adorar o Senhor. Ó, com bom consoante é que os irmãos vivem em união. Este salmo está entre os salmos de romagem, músicas que eram cantadas quando as tribos iam em peregrinação a Jerusalém. Os adoradores subiam à casa de Deus para prestar culto no templo, celebrando os princípios da festa de Israel. Abraão, deixa ele quietinho, presta atenção no culto em nome de Jesus. Bem? Aí tua dor de cabeça vai passar. Você vai dar dor de cabeça? Então presta atenção no que o pregador está falando, que senão você, entendeu? Tua voz sai e sobressai, tá bom? Amém? Depois você fala com ele quando o culto acabar. Amém, ovelhinha de Cristo? Amém? Amém? Então amém. Então, irmãos, aqui nós estamos falando sobre a peregrinação em Jerusalém. Os adoradores subiam à casa de Deus para prestar culto no templo, celebrando as principais festas de Israel. Isso é um texto que nós estamos falando. O texto onde vai dizer: ó, com bom consoante que os irmãos vivam em união. Irmãos, hoje nós estamos aqui falando, não é para o ímpio, não, falando para a igreja de Cristo Jesus. Porque hoje, irmãos, a dificuldade está muito grande dos irmãos viverem em união. Quer ver uma coisa? Eu conheço um pastor que não deixa seus membros visitar outra igreja, tem que ficar dentro da igreja dele. Ou seja, que isso, irmão? Peraí, eu não posso, a minha igreja, graças a Deus, aqui a casa de oração, ela tem liberdade de ir para onde eles quiserem visitar. Se está adorando, está falando de Jesus, vai visitar. E nós aqui visitamos muito, né? Poucas pessoas vêm aqui na nossa igreja, mas quando a gente vai com todo mundo. O irmão está aqui, né? Quando a gente for lá, a gente for com o irmão, está sempre aqui nos ajudando. Cabe nós também, um dia está lá ajudando na quarta-feira, entendeu? Então já convoca a igreja quarta-feira para estar lá ajudando, porque o pastor dele libera ele, mas ele vai cobrar dele. Cadê os irmãos que você visita e não vem aqui? Olha, com bom consoante é que os irmãos vivam a união. Irmãos, eu estava falando para a pastora que o título que eles me deram para pregar, que eles falaram para mim trazer essa mensagem, eles estão achando que, ó, com bom consoante que os irmãos vivam a união. Eu pensei assim: Senhor, será que eles vão deixar eu pregar mesmo? Porque chega lá, eu vou ter que falar algo sobre a união, a comunhão. Irmãos, e falar sobre comunhão e falar sobre união, eu tenho que entrar em certo ponto aonde muitas pessoas não gostam. E eu tenho certeza que aqui na casa de oração não tem isso, que é o chamado fofoca. Irmãos, dentro da igreja hoje, o que mais está acontecendo nas igrejas é fofoca. É um tal de disse-me-disse, é um falando mal do outro. Graças a Deus, a minha igreja é pequenininha, temos pouco mesmo, meu irmão Cláudio, e é difícil de ter fofoca, mas mesmo assim, de vez em quando sai um negocinho. Senão não era igreja. Senão não era igreja. Mas eu conheço igreja grande. Eu congreguei uma que tinha, missionária, divisão, é sério, tinha divisão de pessoas. Lá na igreja onde eu era, tinha de domingo, já tinha pessoas certas para ter oportunidade, irmão Cláudio. Tinha de quinta, já tinha pessoas certas para ter oportunidade, missionária. Obreira Elisângela. Tinha dia de terça-feira que tinha pessoa específica para falar tudo, pegar o microfone. Graças a Deus aqui todo mundo tem oportunidade, todo mundo faz a sua parte, cada um vem adorar a Deus da forma que pode. Mas eu louvo o Senhor. Eu louvo o Senhor porque eu tenho aprendido muito nesse meio, nessa jornada que eu tenho levado ao caminho do Senhor. E tenho aprendido a estudar também mais a Bíblia, né? E fui convidado, como eu disse para os irmãos, vai ser dia 11 de maio, já a igreja está convidada para ir junto comigo. É café dos homens, mas eu vou levar todo mundo. Eu não vou sozinho não. Mas eu não estava falando, irmãos. Igreja dos homens, para você pregar a palavra, tem que ter muita direção de Deus e muito cuidado para o que você vai falar.
Porque você não conhece a igreja. A minha igreja eu posso falar. Aqui eu conheço, irmão Cláudio. Mas eu não posso chegar na tua igreja porque eu não conheço nada. Então, quando você pregar o que está na palavra. Olha o contexto. O contexto é esse aqui, ó. Qual é o contexto de Davi quando ele escreve o Salmo? Olha aqui, ó. O contexto mais provável, no entanto, é da unificação das 12 tribos de Israel debaixo do reino de Davi, em Jerusalém. O que significa o óleo que desce sobre a barba de Arão? Vocês sabem, irmão, o que significa? Vou falar para vocês, a unção com azeite e a representação física do Espírito Santo sobre a vida do ser humano. Falamos aqui sobre o comum consoável é que os irmãos vivam a união. Para você receber esse azeite, você tem que estar em santificação com Cristo. Irmãos, e não é fácil. Não é fácil. Não adianta, porque, irmãos, eu tenho passado situações, eu nem tenho falado muito, mas eu tenho passado certas situações que às vezes me machuca, às vezes, igreja, dá vontade até de desistir. Porque tu vê